Está iniciando a gravação. Está gravando. Então, vamos lá. Vou dar um pitaquinho inicial e já passo, então, para perguntas para você. Quer ver? Então, vamos lá. O Brasil está vivendo, o mundo e o Brasil estão vivendo uma encruzilhada, né? No caso aqui do Brasil, Bolsonaro, naquela linha de que a Covid era uma gripezinha, um resfriadinho, uma histeria da imprensa, né? Bolsonaro não fez nada para preparar o país para enfrentar essa pandemia, né? No caso da sociedade, da população, da população mais sofrida, inclusive, ele era contra o auxílio emergencial, que seguia uma linha dele, né? Ele sempre foi contra a Bolsa Família, contra programas de transferência de renda, programas sociais, ele era contra. Depois, com a pressão, propôs R$200 de auxílio emergencial, mas a pressão aumentou, movimentos sociais, movimento sindical, centrais sindicais, e ele acabou sendo derrotado no Congresso Nacional, fixou os R$600. Oportunistazão do jeito que ele é, camaleão do jeito que ele é, né? Ele depois tentou surfar na onda do auxílio emergencial, né? Viu que a popularidade dele aumentou nas pesquisas, tentou surfar nessa onda. Só que agora chegou o momento da verdade, a hora da verdade. Ele já está dizendo, ele já decidiu reduzir o benefício de 600 para 300, já decidiu cortar muita gente desse programa, né? Estão falando em mais de 5 milhões de pessoas que vão ficar de fora do auxílio emergencial, e mesmo tal do Renda Brasil, o governo parece que já recuou no Renda Brasil. O argumento é a questão do teto de gastos, que a prioridade é a reforma administrativa, tem que acabar com a instabilidade do funcionalismo. Ou seja, nós estamos chegando numa hora de definições no Brasil, né? De novas definições. A pandemia agora vai para a economia com toda a sua força. Eu estou tentando entender essas questõezinhas, né? Tentando ver como se resolve esse impasse agora, né? Para resolver esses impasses, vou conversar com uma belíssima figura, que é a Leda Maria Paulani, Leda economista, né? Já tive com a Leda em inúmeras atividades, em inúmeros debates, assistindo suas palestras, sempre brilhante, né? Isso não é confete, não, é verdade, né? Participamos várias vezes ouvindo num projeto, aquele projeto Brasil Nação, que foi lançado pelo Bresser Pereira, pelo Celso Amorim, que a Leda participa ativamente, sempre com opiniões muito consistentes, muito instigantes, né? Me surpreendi, né? Estava brincando aqui com a Leda, eu a conheci como uma economista, aí fui pesquisar, fui ver que ela também é da categoria, ela é jornalista, né? Ela foi formada pela ECA, pela Escola de Comunicação e Arte da USP. Então, além de economista, né, formada pela Faculdade de Economia e Administração da USP, né, também é jornalista formada pela ECA. Além da vida acadêmica, tem uma intensa vida política também, né? A Leda foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão na administração do Haddad, do prefeito Fernando Haddad, né? Também foi presidenta da Sociedade Brasileira de Economia Política, né? Lidera na FEA da USP um grupo de pesquisa sobre capitalismo financeiro, ou seja, uma pessoa com muitas atividades acadêmicas, políticas e tal. E uma grande escritora, né? Tem um belíssimo texto. Entre várias coisas que escreveu, eu destaco um livro, que é o livro Brasil Delivery, né? Foi publicado pela Boitempo, se eu não me engano, né? Que é um belíssimo livro para entender os impasses brasileiros. Feita a apresentação da Leda, vamos para ela resolver todos os problemas aqui para a gente. Leda, brigadão por você ter topado esse papo, tá? Vou lá para a pergunta direta, então. Na sua visão, na sua avaliação, na sua leitura, como o Brasil vai sair dessa crise, né? Já era uma crise que vinha de antes, a pandemia só agravou, e agravou muito. Como que o Brasil sai disso? Ou até pensando maior, como que o capitalismo sai dessa crise? Qual a tua opinião? Bom, Miro, em primeiro lugar, eu queria te agradecer aí o convite para estar nesse papo com você, muito prazeroso para mim, eu admiro muito o seu trabalho, a sua resistência militante aí por uma imprensa, enfim, no Barão do Tararé, né, por uma imprensa que faça jus ao nome, né? Então, é um prazer estar falando com você.
Bom, assim, tanto no Brasil quanto em termos mundiais, né, a economia capitalista está passando por uns, a gente poderia chamar de uns pontos de viragem, né, vamos dizer assim, né? Quer dizer, veja, falando de um ponto de vista mais geral inicialmente, né, a crise de 2008-2009, a crise financeira internacional, que começou nos Estados Unidos, como a gente sabe, né, mas imediatamente se espalhou pelo mundo por conta das conexões entre os mercados financeiros, né, da abertura financeira e tudo mais, e depois veio vindo em ondas, né, com as suas consequências para a economia real, que no caso do Brasil, por exemplo, levou uns 2, 3 anos para chegar, foi aportar por aqui, de fato, as consequências foram aportar por aqui as consequências da crise em 2012, por aí, né? Quando a queda do crescimento provocada pela crise impactou o crescimento americano, daí o chinês, daí todos os preços das commodities, e daí o Brasil. Mas, enfim. Mas a verdade é que esta crise já era, assim, era a ponta do iceberg de um problema estrutural que o capitalismo tem, que para mim, né, que tem uma leitura assentada na visão marxista do funcionamento da economia, deriva daquilo que a gente chama de uma crise de sobreacumulação, né? O que é uma crise de sobreacumulação? Está lá, o Marx explica lá num dos capítulos do livro 3, o Capital, é o seguinte, quando o capitalismo ele produz mais capital, né, do que as possibilidades de valorização existentes num determinado momento. Então, ele é excessivo em relação às suas possibilidades de valorização. É isso que é uma crise de sobreacumulação, né? Porque capital é sempre valor acumulado, né? O objetivo do capital é valorizar o valor. Então, quando você consegue isso, você está acumulando, né? Quando você acumula demais em relação às possibilidades que tem pela frente de este movimento continuar, então nós falamos de uma crise de sobreacumulação. Segundo essa leitura, que muitos autores importantes marxistas abraçam hoje, a começar do David Harvey, mas passando também pelo François Chenet, né, são autores marxistas, o que existe desde o final dos anos 60, começo dos anos 70, é uma crise de sobreacumulação, né, que ela se evidencia nos anos 70, né, porque ali, digamos, os parâmetros que tinham permitido um crescimento espetacular no mundo, né, desde a Segunda Guerra, esses parâmetros são quebrados de alguma maneira, a começar pelo rompimento do vínculo do dólar com o ouro, né, que era o esteio do acordo de Bretton Woods, que estava por detrás, né, que organizava todo o sistema monetário, estava por detrás, digamos, desse período chamado na literatura dos 30 anos gloriosos do capitalismo, né, porque que é esse período entre final da Segunda Guerra e começo dos anos 70, por conta dos resultados que produziu. Mas, então, esse período também produziu essa sobreacumulação de capital, e esse problema da sobreacumulação, ele começou a se impor na economia, né? Então, nos anos 70, que foi uma década muito, muito, muito complicada, né? Mas já ficou claro que uma das consequências da sobreacumulação era um crescimento da riqueza financeira numa velocidade mais alta do que o crescimento da riqueza real, né? E esse processo continuou, né? Continuou décadas afora. As respostas que o sistema deu a esse problema, uma delas foi justamente aquilo que o Chenet, por exemplo, chama de levante neoliberal, né? Por quê? Porque você precisava recuperar a taxa de lucro, de alguma maneira, né? Precisava recuperar a taxa de lucro. Que estava, de fato, hoje tem estudos empíricos, evidências que demonstram que ela estava numa trajetória realmente de queda. Então, a taxa de lucro foi recuperada com esse levante neoliberal, que é o quê? Essas medidas que vão justamente reduzir a participação do Estado, reduzir a carga tributária das empresas,
retirar direitos dos trabalhadores, enfim, então, com as dificuldades do mercado de trabalho, o salário real cai, né? Ao mesmo tempo, vai se começar a aumentar o endividamento, né, do Estado e das famílias, etc. Enfim, então você cria toda uma situação que consegue recuperar a taxa de lucro, mas a taxa, digamos assim, de investimento real não é recuperada, né? Macroeconomicamente, você gera um regime de baixo crescimento, a gente chama de um regime de baixo crescimento, porque você não recupera aquelas taxas dos 30 anos gloriosos, né? E pior, quer dizer, não só um regime de baixo crescimento, como é um regime que produz desigualdade e que é marcada desigualdade em todos os sentidos, tanto dentro dos países quanto entre os países, né? E além disso, então é baixo crescimento, desigualdade e um regime que é marcado por crises financeiras recorrentes. Então, ele tem uma instabilidade financeira estrutural, esse regime, vamos dizer assim. A gente pode chamar, a falta de melhor nome, de regime neoliberal de gestão do capitalismo. Bom, então, a crise de 2008, aí você pode fazer uma cronologia, assim, da crise atrás de crise que a gente teve desde o começo dos anos 80, pelo menos, para cá, que é quando o neoliberalismo, de fato, se instaura, né? A certidão de batismo da aplicação dos princípios neoliberais via Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né, com a Supply Side Economics, enfim, a ideia da recuperação dos princípios neoliberais do Hayek, de que, bom, enfim, sociedade não existe, só existe a soma dos indivíduos, né? Então tem toda uma discussão muito grande na literatura e tudo mais. Mas, enfim, então, de lá para cá, né, você pode traçar essa cronologia dessas crises. A crise de 2008 é só a crise que foi mais profunda, vamos dizer assim, a maior das crises de tantas quantas existiram. E vão continuar a existir, porque esse desequilíbrio estrutural entre, de um lado, a riqueza real, que é aquela que produz as condições de valorização efetiva do capital, e de outro, a riqueza financeira, que cresce de acordo com a sua própria lógica, vamos dizer assim, né? Incitada por outros fatores, inclusive especulativos e tudo mais, esse desequilíbrio não foi resolvido, né? De qualquer maneira, quando houve a crise de 2008 e 2009, uma pergunta recorrente que me faziam era se eu achava que o neoliberalismo tinha acabado por conta da crise. E eu dizia assim, olha, acho que não, infelizmente, eu gostaria, mas acho que não. Por quê? Porque enquanto a riqueza financeira continuar mandando na base material do sistema, né, a ideia é que este discurso continue a prevalecer, né, porque ele é um discurso que tem consequências práticas e que o resultado, digamos, pragmático dele é que você construiu o mundo afora uma moldura institucional de funcionamento do capitalismo que em tudo beneficia o crescimento da riqueza financeira, né? Isso fica colocado em primeiro lugar. O que acontece com todas as outras variáveis, crescimento, emprego, desigualdade, é subproduto, né? Aquilo é que está no foco principal. Porém, agora, veja, de lá para cá, a crise de 2008, 2009, então, ela produziu resultados ainda piores, porque o neoliberalismo se acirrou, então, em muitos países, veja o que aconteceu lá nos países, por exemplo, da periferia da União Europeia ali, né? Então, Grécia, Espanha, Itália, né? Então, foram Portugal. Então, países onde o neoliberalismo recrudesceu, ficou ainda mais violento, né? Os discursos em torno das políticas de austeridade, em torno de tudo isso, né? De políticas monetárias rígidas e tudo mais. A despeito disso, e depois foi, enfim, para o resto do mundo, mas, e a despeito disso, o crescimento foi ainda menor. Quer dizer, quando você pega, se você fiz esse exercício, até que estou sem os números aqui, mas é fácil pegar os dados lá do FMI e fiz esse exercício. Eu peguei a taxa média de crescimento dos 8 anos anteriores à crise, de 2008 a 2009. Né? Então, 2000 a 2008. E depois eu peguei a taxa média de crescimento 2008 a 2016. Né?
tanto nos países da União Europeia, quanto no Japão, quanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, em todos eles, no mínimo, cai a metade a taxa de crescimento, média. No mínimo, cai a metade. Quer dizer, com tudo isso que foi feito, e fora que, ao mesmo tempo, a contradição foi ficando evidente, porque o Estado teve que entrar pesado, né, comprando esses ativos financeiros de validade duvidosa, vamos dizer assim, monetizando isso, dando ao mercado a liquidez que se esperava, para que as consequências no plano real não fossem ainda piores. E com tudo isso, né, então você, digamos, muita gente chamou isso de keynesianismo, não tem nada a ver com keynesianismo, foi salvar o mercado mesmo, mas a verdade é que o Estado, que sempre foi chutado, foi chamado, né, quando necessário, para preservar essa riqueza, impedir que a sua desvalorização provocasse consequências ainda piores no plano real. Então, você combinou isso com o recrudescimento dos imperativos neoliberais, né, das receitas e prescrições neoliberais, e com tudo isso, o crescimento ainda foi pior, né, do que havia sido no período anterior. Bom, então isso foi provocando uma série de reviravoltas, inclusive do ponto de vista acadêmico, né? Hoje você tem uma profusão de teorias que desafiam o mainstream econômico, a começar da moderna teoria do dinheiro, né, que está muito na moda e sempre sai. O André Lara Rezende foi que trouxe essa discussão para o Brasil, mas enfim, e que vai demonstrando aquilo que a gente poderia chamar de uma ciência econômica fake news, né? Que dominou o mundo durante 4 décadas, né? E tem uma ideia de dinheiro que não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro que de fato existe no capitalismo, que tem uma ideia de política fiscal igualmente torta e canhestra, enfim, mas foi isso que dominou. Então, hoje isso está um pouco colocado em xeque, e a pandemia já estava, eu diria, né? Porque tirando os Estados Unidos, por razões muito próprias deles, o resto do mundo a economia se arrastava, que nem uma tartaruga gorda, assim, a tartaruga já é lenta, né? Ela engordou, não sei, mais lenta ainda. Então, era assim que o mundo estava. O mundo estava desse jeito, né? A pandemia, né, colocou, digamos assim, um elemento a mais, em princípio externo, a gente não sabe até que ponto externo, porque muitos ambientalistas dizem que esse tipo de problema decorre dos desequilíbrios provocados pela alucinação capitalista, consumista, então externo com aspas, né? Mas então, quando a pandemia vem, ela põe a nu ainda mais digamos assim, os descalabros do capitalismo, né? Então, a impressão que eu tenho é que tudo isso vai passar por uma reviravolta. Se você pegar, por exemplo, os planos de recuperação da Alemanha, da França, tudo estava no meio, investimento público, o Estado tomando conta. Então, parece que está tendo. Agora, como a história não anda para trás, né? E as condições de repetição de determinados fenômenos nunca são exatamente as mesmas, a gente também não pode dizer que vai voltar os 30 anos gloriosos, porque as condições históricas já são bem distintas, né? Mas que certamente algumas coisas vão, quer dizer, a pandemia chacoalhou um mundo que já estava sendo chacoalhado por si mesmo, entendeu? Deu um chacoalhão maior. Então, penso que as coisas vão... Então, aí também tem digamos assim, um espaço para a esquerda atuar, né? Para as lutas sociais e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem que conviver com um dos outros resultados desses 4 décadas, que é a ascensão dessa extrema-direita e desse fascismo que a gente imaginava que estava enterrado, que só vivia em grupos, né, de doidos por aí, mas não, né, mundo afora, esses governos foram chegando. Foram crescendo. Leda, só uma questãozinha. Nessa visão mais totalizante, ou seja, então não é a pandemia ela só agrava, ela só agudiza ainda mais essa crise que já é bem anterior, não é nem uma crise de 2008, é uma crise sistêmica do capitalismo desde a década de 70, né? Uma crise estrutural, né? Uma crise e que a forma de resolver que o capitalismo encontrou foi o neoliberalismo, né? Com essa sua política destrutiva, regressiva, dane-se a sociedade.
Isso tudo pode fazer o mundo repensar para onde caminha. Agora, aqui no caso do Brasil, o Bolsonaro pensa isso, o Guedes pensa isso. Como você vê, como eles agiram diante dessa crise, que era uma crise muito maior, na sua opinião? Porque eu queria que você desse uma analisada nessa política aplicada aqui no Brasil, depois desse painel mais amplo que você fez. Certo. Então, olha, assim, primeiro, assim, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro não tinha nenhuma política econômica. Política econômica, projeto zero. Como, aliás, projeto de qualquer coisa. Você acha que tinha algum projeto naquela cabeça? A não ser armar as pessoas, e, enfim, discriminar negros e mulheres e homossexuais. Não tinha. Zero projeto. Qual era o cavalo que estava passando? Era o cavalo do ultraliberalismo do Paulo Guedes, que já estava montado, porque o Temer já estava montado nele. Então, ele, né, falou, vamos com esse cavalo, porque, inclusive, esse cavalo era querido pelo mercado, etc, e etc, né? Então, ele adota isso, até porque dizem, né, eu nunca fui checar isso, mas dizem que ele, propriamente, há décadas atrás ali, defendia as empresas estatais, não era nunca foi um liberal de carteirinha, assim, nesse sentido. Mas como ele também pensa pouco, fica difícil fazer qualquer aferição mais precisa, né, de qual seria o pensamento dele. Mas, assim, a impressão que eu tenho é essa, ele estava passando esse cavalo e montou. Então, o governo dele, se você pensar nas experiências históricas de governos autoritários com traços fascistas, é um governo contraditório, porque, em princípio, né, esses governos tendem a ser nacionalistas também do ponto de vista econômico e conferir ao Estado um papel brutalmente importante dentro da economia, né, fortalecendo os investimentos, a infraestrutura, enfim, fazendo o nacionalismo econômico vigoroso. E, no caso do governo Bolsonaro, você tinha esse descasamento, assim, vamos dizer, né? Bom, até então, quer dizer, eu penso que os fatores que levaram à eleição do Bolsonaro, bom, fora tudo que a gente sabe, fake news, prisão ilegal do Lula, golpe, tudo que a gente sabe, né? Mas eu penso que, do lado dos valores morais, do conservadorismo e etc., a conversa do Bolsonaro fez eco, inclusive, fez eco em boa parte da população, inclusive por conta da influência das igrejas neopentecostais, que são muito conservadoras desse ponto e vem crescendo brutalmente no Brasil, né, nas últimas décadas. Então, você juntou isso de um lado, o mercado de outro, né, que resolveu achar que Fernando Haddad era um radical de esquerda, que ia, sei lá virar um bolchevique de uma hora para outra, né? E aí juntou-se isso e Bolsonaro foi eleito. Então, eu tenho a impressão que ele conseguiria eventualmente até levar adiante essa coisa contraditória, né? De um lado ser um nacionalista que bate continência para a bandeira americana, né? E é absolutamente liberal e completamente entreguista do ponto de vista econômico, mas que no plano moral e tal, ele acabava se segurando. Então, ele se segura aqui na base, nessas, digamos, pessoas mais comuns, mas tem o apoio da riqueza do país, do mercado, etc., e vai tocando. A pandemia deu um desacerto aí nesse jogo, né? Desacertou esse script. Então, criou-se uma contradição que é o seguinte: ele precisou, né, subitamente abrir mão das suas convicções liberais, né, para aceitar, né, muitas medidas emergenciais de combate à pandemia, apesar de que no plano sanitário ele nunca deixou de negar a pandemia, ele continuou negando a importância disso tudo, né? Mas no plano econômico ele foi vencido pela pressão social, né? Fez o auxílio emergencial, o Congresso acabou elevando esse valor 3 vezes o que ele pretendia, né? Bom, e aí ele se deu conta, né, de que isto era uma coisa, ele começou a melhorar nas pesquisas, aí essa melhora dele nas pesquisas, eu acho que foi uma combinação, de um lado,
né, do auxílio emergencial, que eu acho que sim tem papel nessa subida de popularidade dele, principalmente nas classes mais baixas, né, de 0 a 2 salários mínimos, de 2 a 5, mas também pelo fato de que ele, por conta da prisão do Queiroz e tudo mais, resolveu ficar comportado, né, e recuperou o eleitorado de classe média que estava se afastando dele, porque ele estava muito, né, esperneando demais, falando muita bobagem e tal, e a classe média estava envergonhada dele. Aí ele ficou quieto, a classe média voltou um pouco. Essa é a minha análise de política de botequim, vamos dizer assim, que não é minha área. Não sou especialista aí meu amigo André Singer é que é. Mas, enfim, então, só que assim, ele gostou dessa história, né? De perceber que essa coisa do auxílio emergencial e tal teve impactos na popularidade dele e tudo mais, e ele resolveu que queria fazer esse Renda Brasil. Esse entreveiro com o Renda Brasil e o teto, já vou aproveitar e falar do teto, né? Isso. Esse entreveiro do Renda Brasil é a evidência mais clara, né, de como ele, quer dizer, como o governo Bolsonaro vive nessa encruzilhada, nessa contradição entre, de um lado, agora, por exemplo, ter que continuar a conviver com o teto e, ao mesmo tempo, querer fazer programas assistenciais mais amplos, mais gordinhos do que o Bolsa Família, que era a ideia do Renda Brasil. Porque nesse ano você teve o decreto da calamidade, né? E você pôde, tá certo? Por conta da pandemia, expandir aí. Então, quer dizer, o governo gastou com esses programas, entre abrir mão de receita e conceder auxílios, tal, quase R$1 trilhão, né? É mais de 10% do PIB, 12%, 13% do PIB. Isso foi dado para o Bolsonaro, tá aí, gasto em frente à pandemia. Só que acabou, meu filho, depois não tem mais decreto de calamidade, nem. Então, ele não conseguiu, quer dizer, o bate-cabeça, né, dessa contradição ficou evidente com essa história do Renda Brasil. Eu mesmo fiquei surpresa que ele recuou, né? Para você ver que a pressão deve estar sendo violenta, né? Do lado do mercado, do lado dos interesses que não querem que o déficit público cresça, que tem essa mentalidade do austericídio e tal, e quer preservar a sua riqueza financeira, que boa parte dela está na dívida pública e etc. Então, a Folha de São Paulo, de ontem, inclusive, ela que expressa muito esse negócio do Deus mercado tentando enquadrar o Bolsonaro. O Bolsonaro, baixa a bola, né? Você não foi eleito para isso. A Folha, inclusive, diz o seguinte, ó, se você quer fazer Renda Brasil, tá, tudo bem. Agora, faça a reforma administrativa que acaba com a estabilidade do funcionalismo, rediscuta a questão das aposentadorias, mantém o teto. Mantém o teto. O teto é fundamental. Né? Ou seja, eles vão enquadrando. Exatamente. Então, veja, o teto é uma coisa completamente abstrusa, né? Não existe em nenhum lugar do mundo. Você veja como é estúpido essa coisa do teto. Isso não quer dizer... Agora, é difícil hoje você falar que é contra o teto, parece que você está xingando a mãe, entendeu? Então é gastança, então não tem que ter regra fiscal nenhuma. Ninguém está dizendo que não tem que ter regra fiscal nenhuma. Agora, o teto é de uma estupidez inacreditável, porque imagina, vamos fazer aqui um exercício de ficção, né? Imagina que o nosso Congresso amanhece assim, progressista, todo ele, consciente, etc., e aprova, né, uma reforma tributária em que vai ter imposto sobre fortunas, vai ter um imposto de renda alto sobre lucros e dividendos, vai ter faixas mais elevadas de imposto de renda até, enfim, 40%, 50%. Na Dinamarca, a faixa de renda mais elevada é perto de 70%, para ter uma ideia, né? Aqui não, aqui o cara que ganha 2.800 já tem que pagar imposto de renda, que ele é muito rico, né? Ganha R$2.800, tá certo? E aí, se o cara ganhar 15 ou 150 mil, ele vai pagar 27,5. Enfim. Mas não, suponha que o Congresso acordou e resolveu tornar tudo isso mais justo e com mais receita para o Estado. O que acontece do ponto de vista do gasto público? Nada, por causa do teto. Porque o teto, ele congela
o gasto. Ele pega o gasto tal como foi em 2016, né? E ele simplesmente vai corrigindo pela inflação. É isso que ele pode gastar. Não importa se o Estado tem mais ou menos receita. Então não adianta, se você aumentar a receita do Estado, inclusive tornando mais justa a tributação e tudo mais, você não vai poder gastar mais. É uma coisa assim absurda, é simplesmente absurda, é estúpido, né? É estúpido. Bom, a verdade é que, dado esse teto, né, não cabe nenhum da Brasil, nem meio Brasil, dentro. Deu uma caída. Leda? Deu, voltou, Leda. Voltou. Bom, enfim, é que eu escreveu conexão perdida. Não sei o que está acontecendo com a minha internet aqui, viu, que está caindo. Mas, enfim. Aí você estava falando, em função do teto, mesmo que o Congresso aprovasse uma reforma tributária progressista, não poderia ter investimento. Não poderia nem ter mais gasto social, né? Não, enfim, porque você tem tudo, aquela despesa é fixa por 20 anos. 20, entendeu? É 20, né? Bom, enfim, então ficou essa quadratura do círculo, né? O Bolsonaro agora, ele quer aumentar os programas sociais, né? Porque, inclusive, isso vai causar um problema para ele. Agora, eu penso, né? Mais uma vez, filosofia de botequim de análise política, porque o pessoal gostou desses R$ 600 e, de repente, né, ainda caiu para 300 e depois vai voltar lá para o Bolsa Família e só para aquelas famílias que já estavam no Bolsa Família, né? Então, diz o velho ditado que quanto mais alto o coqueiro, maior é o tombo. Né? Então, isso pode ter consequências para ele. Ele estava querendo fazer o Renda Brasil justamente para fazer uma passagem mais, acho eu, né? Mais suave entre uma situação de emergência em que você tem um recurso mais alto para disponibilizar para a população e um período mais normal, vamos dizer assim, e aí não, aí o teto barra, o mercado barra, etc. Né? Então, ele, não sei, quer dizer, como que ele vai conviver com essa contradição daqui até o final do mandato, se ele vai conseguir só na base dos valores morais e dessa coisa mais, desse patriotismo de fachada, conseguir sustentar isso, né, para poder manter o mercado do lado dele, ou se ele vai, enfim, fazer algum tipo de ruptura, né? Acho que é isso. Leda, uma última perguntinha da minha parte, aí depois, se você quiser acrescentar alguma coisa, tá aberto. Ele está num grande impasse, é isso. A popularidade cresceu em função do auxílio emergencial, esse auxílio emergencial era emergencial, vai acabar, não é isso? Ele está, a base de sustentação dele, além de milicos, império e tal, a base de sustentação dele, Deus mercado, não aceita isso. Então ele está num grande impasse. Agora, também quem está num grande impasse é a nação brasileira, quer dizer, é o povo brasileiro. De forma assim sintética, o que você acha que seriam as grandes medidas ou as grandes reformas para sair dessa encruzilhada? Né? Quais seriam as medidas que poderiam permitir que o Brasil voltasse a trilhar um caminho de desenvolvimento com justiça social, com valorização do trabalho, na sua opinião? Olha, assim, acho que na forma como o capitalismo se organiza, né, para a grande maioria da população, só há dignidade e vida decente, minimamente, quando você tem emprego, né? Quando você tem emprego. A questão é que você tem um problema estrutural no capitalismo também, de que os empregos, enfim, principalmente os empregos, digamos, que permitem salários um pouco melhores, etc., estão tendendo a desaparecer por toda a questão da revolução tecnológica, tal, que está dentro da própria lógica capitalista também, né? Então, veja, você... Alô?
Alô, alô. A internet está querendo, a internet tá querendo sabotar. Sabotando. Bom, vamos ver se eu termino aqui rapidinho. A renda básica universal é justamente, ela parte da ideia, né, de que no mundo de sujeitos monetários, você não pode ter sujeitos monetários sem moeda, né? E que se você depender só das condições de empregabilidade do capital, que é o capital que comanda isso, você vai criar uma sociedade de zumbis de um lado, né? Então, a ideia da renda básica universal é os ganhos são de todos, então você tem que repartir, etc, etc. Então, isso está em discussão no mundo todo, né? Mas pensando num país como o Brasil, que está muito longe disso ainda, né? Uma renda, um Bolsa Família, uma renda emergencial, não tem nada a ver com isso, né? A renda básica universal, a renda é considerada um direito, não é uma liberalidade do governo, que um governo dá e o outro tira, não é isso. Ela torna-se um direito, assim como a vida, a liberdade, a propriedade, a renda é monetária, é um direito de cada um, né? Bom, então só para dizer que as consequências mesmo de uma retomada grande do crescimento econômico no Brasil para o emprego, né? Elas nunca serão suficientes, digamos, para dar vida decente a muita gente, principalmente considerando o fato de partida no Brasil, que a desigualdade é brutal. Né? Você já tem uma desigualdade de partida brutal. Né? E você associa isso com uma economia que produz empregos ruins quando produz, né? A tendência é que isso... Então, você tem que pensar em mecanismos outros, né, de desigualdade, de vida digna, etc., que não passem necessariamente pelo emprego. Um outro problema que afeta essa situação toda é a questão ambiental. Então, o próprio crescimento econômico ele tem que ser sempre repensado. É óbvio que num país de renda média, de renda per capita média, ainda como é o Brasil, você ainda tem que crescer, né? Mas a questão ambiental vai ser um entrave cada vez mais poderoso ao crescimento mundial, eu diria, né? Então, veja, pensando do ponto de vista macroeconômico simples, sem levar em conta esses dois fatores que eu coloquei, né? A questão do emprego e a questão ambiental. O que se precisaria fazer no Brasil? Primeiro, uma reforma tributária decente, porque o sistema tributário brasileiro é uma das razões da nossa desigualdade, ou pelo menos do modo contínuo dessa desigualdade se perpetuar, né? Hoje, para você ter uma ideia, os impostos sobre produtos, eles são 45% da receita tributária do país. Os impostos, acabou de sair esse dado, os impostos sobre folha, que também indiretamente também são impostos indiretos, né? Não é imposto nem sobre renda, nem sobre patrimônio, é mais 20%. Quando você junta esses dois, dá 65%. 65% da carga tributária joga no lado da regressividade. Né? Os impostos sobre patrimônio no Brasil são 4% da renda tributária. Nenhum país do mundo desenvolvido é assim, né? Foi falar em taxar os ricos, mais uma vez caiu a internet. Foi falar em taxar os ricos, mais uma vez caiu a internet. É a sabotagem mesmo. Achando que talvez seja um Skype, viu? Porque eu já fiz tanta entrevista pelo Google Meet, pelo Zoom, nunca aconteceu isso. Maluca. Nunca aconteceu. Maluca. Mas, enfim, eu estava dizendo, então, uma reforma tributária, primeira coisa, né? Que, em primeiro lugar, aumentasse os impostos diretos, que são impostos sobre renda e patrimônio, né? Para reduzir o peso dos indiretos, que torna tudo regressivo, né? O que torna progressiva a atuação do Estado na redistribuição da renda, né? Na renda secundária, como a gente diz, são os impostos sobre renda e patrimônio. Os impostos sobre renda são absurdos no Brasil, porque a tarifa mais elevada é muito baixa e você tem isenção
sobre lucros e dividendos, que é uma coisa estúpida, que não existe em nenhum país do mundo, a não ser na Estônia, não me pergunte por quê. Mas, quer dizer, se você isentar lucro e dividendos, significa o seguinte, que se o cara ganhou R$1 milhão de distribuição de dividendos, um cara rico, tem muitas ações, ganhou R$1 milhão, ele vai pagar 0 de imposto de renda sobre R$1 milhão. E o coitado do fulano, que ganhou, digamos, R$40 mil, trabalhando que nem um maluco o ano inteiro, ele vai pagar imposto de renda. É uma coisa assim que é descabida. Bom, então, a questão tributária é inevitável, tem que mexer. Segundo, tem que acabar com o teto, evidentemente, porque não faz o menor sentido. Isso falando assim, do ponto de vista macro, feijão com arroz, né? Acabar com o teto, retomar investimentos públicos, porque o investimento público, ele é injeção de demanda direto na veia da economia, né? Esse foi o erro da Dilma, no meu entender, né? Ela apostou no investimento privado, e para poder apostar no investimento privado, lá naquela chamada matriz, né, nova matriz macroeconômica, ela acabou contraindo o investimento público, que vinha crescendo muito, principalmente no último mandato do ex-presidente Lula, né? E aí ela ficou com o pincel na mão, porque ela contraiu o investimento público e o privado não veio, e aí teve toda essa catástrofe que a gente viu, né? Então, retomar investimento público, e repensar, eu diria, todos esses programas sociais, né? Nesse sentido que eu estava falando inicialmente, e também combater fortemente o racismo. Eu acho que você tem realmente eu tenho trabalhado um pouco com o Silvio Almeida, né? E ele, assim, eu acho que a visão dele é absolutamente precisa. O racismo é estrutural no país. Tudo que você fizer nunca será suficiente para combater racismo estrutural. Então, todos os programas sociais têm que ter fortes componentes antirracistas, né? Agora, a economia retoma com tudo isso? Bom, se você tiver investimento público, melhorar as expectativas, puxa o investimento privado, melhora o emprego, tira o teto, melhora a condição do Estado de intervir, faz uma renda, ou faz pelo menos um esboço de renda básica universal, né? E aí você vai com o próprio consumo, né, como já ficou provado aí no governo Lula e várias experiências na América Latina, isso serve também como, apesar de não ter um efeito multiplicador direto como tem o investimento, ele melhora as expectativas e você tem efeito multiplicador vindo de outros lados, né? Então acho que é isso. Agora, todo esse crescimento capitalista, ele tem que pensar que tem essas travas, né? Tem a trava do ambiente e tem a trava do emprego. Por melhor que a economia, ande, né? Você não vai ter, principalmente no Brasil, que o Brasil está muito atrasado, teve um processo de desindustrialização horrível, né? A produtividade do trabalho caiu uma barbaridade, então você não gera bons empregos aqui, né? Então aqui esse problema é ainda pior, né? Então, é isso. Muito bem, você apresentou um programa mínimo aqui, uma grande plataforma para superar a crise. Excelente, Leda, excelente. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que a gente, infelizmente, está no que mais me preocupa, Mira, é que a gente está numa encruzilhada aí, em que as nossas instituições estão em frangalhos, né? E a gente, e as forças progressistas, a esquerda de modo geral, não está conseguindo encarar, né, esse desafio aí. A gente escrevi um artigo aí com vários outros colegas da USP, dizendo que a pandemia podia abrir uma janela de oportunidades aí para a esquerda ganhar mais força e tal, mas não foi o que aconteceu, né? Infelizmente, as próprias eleições municipais estão demonstrando isso. Falta consciência política, né? Generosidade política, diria. É isso. É triste, mas é assim que eu vejo. Mas tem que bater até que fure. É isso. Sim, lógico. Lutar, assim, eu vou morrer lutando, porque, né? Se você não luta, você também não vive. Então, é isso. Te agradeço muitão, viu, Leda? Adorei o papo, viu? Gostei muito mesmo. Deu uma aula instigante, super legal. Gostei. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, então, Miro, mais uma vez. Prazer em te ver e falar aí com seus internautas.
Tá, Um joia. abraço. Aproveita e dá uma Tchau. descansada, tá? Beijãozão Beijo. pra você. Tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, viu?